Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, obrigado, querido. Poder sentar, querido. Nós estamos, graças a paz, queridos, amém? Nós estamos no mês da família, né? Estamos vivendo essa campanha também. Na verdade, é uma jornada, né, de oração, por que não? Onde todos os dias estamos clamando pelas famílias. Você esteja sempre atento, todas as manhãs estou colocando lá no grupo da igreja a pessoa ou as pessoas que estão responsáveis pela intercessão. E nessa noite o Senhor falou no meu coração para conversarmos um pouquinho sobre a família de Jó. Na verdade, lições. Eu acho que tem mandei para você aí, Creuza, com o tema lições à família de Jó, tá? Então, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, por favor. Vamos ler dos versos 1 ao 3. Lições da família de Jó. Você achou aí? Amém? Obrigado. A palavra de Deus vai nos dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Jó, capítulo 1, versos 1 ao 3. Que o Senhor venha aplicar, ó Deus, tua santa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Apesar da história de Jó ser uma das mais conhecidas da Bíblia e também inspiradoras, não é? Nós não sabemos muito sobre a família dele. Agora, a Bíblia, ela nos apresenta o suficiente para nós aprendermos aqui preciosas lições. Esse patriarca Jó, ele era um homem justo, ele era um homem diferenciado no seu tempo diante de Deus, que ele era temente a Deus e ele era próspero. Todas as vezes que nós nos decidimos a seguir a Deus, queridos, e sermos temente a Ele, queridos, eu não quero dizer que vamos ser justos, porque nós já somos justos pela graça de Jesus na nossa vida, mas nós seremos aprovados por Deus. Amém? Porque Deus se agrada daqueles que o temem, porque quem teme a Deus o ama, e consequentemente haverá prosperidade na nossa vida. E não fala apenas de riquezas materiais, mas principalmente de riquezas espirituais, psicológicas,
sentimentais, de sabedoria, que a gente teme a Deus. Então, a história de Jó está marcada por uma série de provações, sofrimentos, não é? Mas também está marcada por uma fé inabalável. Talvez muitos que estão dentro das igrejas estejam precisando de uma dose, uma injeção dessa fé inabalável de Jó. Talvez você que está aqui nessa noite esteja precisando de um pouquinho, de uma dose dessa fé inabalável de Jó. Porque provações nós passamos, sofrimentos nós passamos, mas a diferença vai ser e vai estar naquele que tem uma fé inabalável. Mas além de Jó, sua esposa e seus filhos, eles desempenham aqui papéis importantes nessa narrativa. E oferecem lições para as nossas vidas, lições valiosas sobre a família e sobre a vida espiritual. Esse texto que nós lemos, ele nos fala das boas características de Jó, de que ele tinha filhos e filhas, e também do seu poder aquisitivo. Jó, ele era bem rico, maior da sociedade que ele estava ali inserido. Ou seja, Jó, ele era um homem que estava bem diante de Deus e bem diante dos homens. Essa é a verdade. Então, quem era Jó? Jó era esse patriarca que nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. A terra de Uz ficava no norte da Arábia. E ele viveu numa época anterior à de Moisés e de Abraão, mais ou menos aí entre os séculos 25 e 28 a.C. Agora, apesar da sua integridade, como o texto nos diz, Jó enfrentou inúmeras provações, mas a sua fé e a sua devoção a Deus, mais uma vez vou dizer, permaneceram inabaláveis. E venha ser assim com a gente. Mesmo que nós passarmos provações semelhantes à de Jó, porque foi algo inusitado que Jó passou, nós possamos tomar esse exemplo dele, tomar para a gente, e buscarmos estarmos firmados em uma fé inabalável, uma devoção a Deus inabalável. Que nada venha impedir a minha devocional ao Senhor, a sua devocional, o seu culto ao Senhor. Sei que às vezes é difícil, mas Jó quem o diga. Jó quem o diga. A esposa de Jó, embora não se sabia, a gente não sabe muito sobre a esposa de Jó, o relato bíblico indica que ela passou também junto com Jó por essa provação intensa. Estava ali, lado a lado do seu marido. Imagina uma mãe perder todos os seus filhos e suas filhas, após a perda de todos os seus bens e a morte dos filhos,
a esposa de Jó, ela foi afetada por um desespero, algo, talvez, posso dizer, natural, normal, para a situação que ela estava vivendo junto com seu marido. Um desespero que a levou a aconselhar Jó até amaldiçoar a Deus e morrer. Desesperos podem vir nas nossas vidas até o ponto de fazermos o que a mulher de Jó fez. Mas a nossa fé precisa estar pautada na de Jó, não na da sua mulher. Porque mesmo aos desesperos, nossa fé e nossa devocional devem estar inabaláveis. Amém? Jó 2,9, versão NA, vai dizer: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Palavra de desespero, de angústia da alma. Talvez é fácil a gente julgar a atitude das pessoas. É muito fácil a gente julgar a atitude da mulher de Jó. Mas o difícil é a gente se colocar no lugar dela. É a gente se colocar no lugar da pessoa pela qual está passando tão grande provação. Hoje eu estava assistindo jornal daqui de Maceió, de Alagoas, e estava vendo o desespero de muitas pessoas, né? E uma mãe de família que praticamente tinha perdido tudo, e tanta gente que nesse momento, nós estamos aqui num bem bom, no ar-condicionado. Se estiver com frio, a gente desliga, né? Amém. Quiser desligar, viu? A gente desliga. Num bem bom, não é? Graças a Deus, nossas casas intactas, embora talvez com uma pingueira ali, outra pingueira aqui, várias, né? Mas nós não tivemos nossos bens perdidos por causa da chuva, nossas casas não foram alagadas, não perdemos nenhum parente, nenhum ente querido, não. Nossas ruas nós vamos poder chegar com pés enxutos. E a gente, muitas vezes, a gente não se coloca no lugar. Foi muito boa a palavra de Rosângela, quando orou pelos que estão desabrigados agora, pelos que estão nas encostas, nas barreiras. Tem gente aí, queridos, que precisa sair da casa que está, mas não sai porque não tem para onde ir. Então é muito sério isso. Então, por isso, vamos ter cautela antes da gente julgar alguém. A gente deve nos colocar no lugar desse alguém e procurar os pontos positivos da pessoa. Nós temos pontos positivos e temos pontos negativos, porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas. Embora as palavras da esposa de Jó demonstrem um momento de fraqueza dela, nós devemos reconhecer que ela permaneceu do lado do seu marido durante toda a sua angústia. Apesar de não termos muitas informações sobre ela, a gente aprende, nós podemos aprender sobre a importância da gente oferecer apoio mesmo diante das adversidades, mesmo diante da dor,
desespero e buscar força e esperança. Nosso Deus busca força e esperança no Deus de Israel, nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse tempo difícil que talvez você esteja passando, a tua esperança e a minha esperança está em Deus, queridos. Mas vamos aprender um pouquinho também sobre os filhos de Jó. Os filhos de Jó, pelo que nós lemos, nós podemos perceber que este pai, chamado Jó, era um pai atento, era um pai que estava preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Como você, pai e mãe, que está aqui nessa noite, porventura está nos assistindo, como está o teu cuidado em relação à vida espiritual dos teus filhos? Sabe, a Bíblia, ela relata que os seus filhos, os filhos de Jó, levavam uma vida de excessos, uma vida dissoluta, de banquetes, de festas, a linguagem de hoje, de baladas frequentes. Capítulo 1, versos 4 e 5, olha o que diz: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, de dias, os filhinhos de papai, né? Chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Cuidado, zelo, preocupação com a vida espiritual, com o bem-estar espiritual dos seus filhos. No entanto, Jó, ele não se afastou de sua responsabilidade como pai, de forma nenhuma. Ele apresentava sacrifícios a Deus em favor de seus filhos e orava por eles diariamente. E essa é uma demonstração de zelo e de cuidado espiritual. Precisa orar pelo meu filho. Você precisa orar pelos seus filhos. Buscar, clamar a Deus, aconselhá-lo sempre que puder, não desistir. E assim como Jó, nós vamos ter zelo, cuidado espiritual, na vida espiritual, no bem-estar espiritual dos nossos filhos. E isso nos ensina como os pais, escute bem isso, como nós pais devemos estar envolvidos na vida espiritual dos nossos filhos. Eu que o diga, clamo todos os dias pelo meu filho, mesmo diante as influências negativas desse mundo ao redor, porque as influências são muitas, são demais. A internet não brinca. Então, é importante a preocupação, mas a gente se preocupa. Isso é importante, nos preocuparmos, mas
Mais do que isso, mais do que a preocupação, nós precisamos estar intercedendo a Deus pelos nossos filhos. Porque se preocupar, todo pai, toda mãe deve se preocupar com o seu filho. Agora, orar, pagar o preço de buscar a Deus por eles, não basta apenas se preocupar. Nós precisamos nos sacrificar, como Jó sacrificava a Deus pelos seus filhos. O nosso sacrifício qual é? Pagar o preço da oração, do jejum, de repente levantar na madrugada, fazer um propósito com Deus. Quem está entendendo? Então vamos ver aqui 3 lições rapidinho sobre a família de Jó. A história da família de Jó, ela vai oferecer lições, diversas lições valiosas, mas aqui hoje vamos pensar em 3 delas. Primeira, perseverança na fé. A história de Jó nos ensina que a verdadeira fé, ela não é abalada. Uma verdadeira fé, ela não consegue se abalar pelas circunstâncias adversas. Nós choramos, nós às vezes podemos até ficar sem saber o que nós podemos fazer ou devíamos fazer em determinadas situações, mas a nossa fé jamais, a perseverança na fé verdadeira, ela jamais será abalada, mesmo enfrentando perdas, mesmo enfrentando sofrimentos, mesmo enfrentando afrontas. Uma fé verdadeira não será abalada. Jó permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu firme em Deus. A história dele nos inspira a confiarmos em Deus mesmo quando tudo parece estar contra a gente, quando tudo parece estar contra nós. Nós devemos continuar confiando no Senhor. Uma fé inabalável. A perseverança na fé, você pode escrever isso se você quiser, pode anotar aí. A perseverança na fé é essencial para nós superarmos as dificuldades e alcançarmos a vitória. Eu sei que não é fácil. Sabe, na hora que nós estamos enfrentando uma provação, Jó enfrentou, colocar esse ensinamento em prática, eu sei que não é fácil. Talvez você diga, é desafiador. Talvez você possa dizer, pastor, mas o senhor não está passando pelo que eu estou passando. Eu sei, mas uma fé inabalável independe do que eu e você esteja passando. É inabalável. O nome já diz tudo. Então, é desafiador, mas é assim a vida do cristão. A vida do cristão, ela é desafiadora, principalmente nesses momentos. Nós não precisamos, é desafiador praticar essa fé inabalável. Tem por momentos de provação, mas, no entanto, nós não precisamos fazer isso sozinhos. Nós não vamos fazer isso sozinhos. Nós temos um amigo fiel, que é Jesus Cristo. Está conosco em todo o tempo, sempre pronto para nos ajudar. Amém? Segunda lição que a gente aprende com a família de Jó é apoio mútuo e paciência. Talvez o maior exemplo de paciência
na Bíblia é o exemplo de Jó. Mas a esposa de Jó, apesar de ter tido um momento de fraqueza, ela permaneceu ao lado dele durante a provação, dando apoio. Isso mostra a importância do apoio mútuo, a importância da paciência dentro da família. Tenha paciência dentro da sua família. Tenha paciência com seu filho, com seu marido, com a sua filha. Apoie no que você puder apoiar. Eu tenho um dito que nunca é bom a gente bater de frente com os nossos filhos. Eu nunca bati de frente com meu filho, por isso que eu tenho respeito dele. E eu digo que não bater de frente não é repreender, não. Nós, como pais, devemos repreender, mas sabermos como repreender. Repreender com sabedoria, cheio da paciência do Espírito Santo, desse poder do Espírito Santo que nos traz a paciência necessária para continuarmos aconselhando, orando, apoiando no que for preciso. Em momentos de crise, é fundamental estar ao lado da pessoa, da família, dos seus entes queridos, do seu filho, do seu parente, da sua esposa, da sua filha, do seu esposo. Para quê, pastor? Para oferecer suporte emocional e espiritual. Paciência também, ela é essencial, porque permite que as pessoas atravessem suas lutas, sabe, os seus desafios, sem julgamento ou pressão. A pior coisa é você estar passando por uma luta, por uma prova, por um desafio, e você está de um lado e de outro lado, sem apoio moral, espiritual, mas julgamento, pressão. É mais fácil a pessoa desabar de vez. Além disso, quando alguém, mesmo em silêncio, está ali ao seu lado, a gente se sente mais forte. Por exemplo, quando morre um ente querido, muitas vezes, nessas horas principalmente, a gente às vezes não sabe nem o que dizer. Mas só o fato de você estar ao lado daquela pessoa, só o fato de se dar um abraço, só o fato da sua presença ali junto daquela pessoa num momento tão difícil, queridos, já é um grande apoio. A pessoa se sente bem. Às vezes nós não precisamos de sermões ou de palavras. Na verdade, nós não precisamos. Nessas horas, não. De sermões, de palavras de julgamento, mas apenas de um ombro amigo, de um ouvido para nos ouvir, de um abraço apertado, para a gente descansar. Então, apoie mais, julgue menos sua família, abrace mais, acuse menos a sua família, ofereça aquilo que você tem. O que é que nós mais temos, ou pelo menos devemos ter dentro da gente, para oferecer para as pessoas? O amor de Jesus. Terceiro e último lugar, uma terceira e última lição que eu aprendo com a família de Jó é responsabilidade espiritual.
nos ensina também sobre a responsabilidade dos pais em cuidar da vida espiritual de seus filhos. O filho precisa, mesmo que ele não saiba, talvez ele nem saiba e faça pouco caso dos seus conselhos, das suas orações, mas ele faça pouco caso, se ele precisa cuidado espiritual dos pais também. Então, como a gente viu, ele apresentava sacrifícios a Deus e orava pelos seus filhos diariamente, demonstrando uma preocupação com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Se nós não nos preocuparmos com os nossos filhos, quem é que vai se preocupar, queridos? É o de fora? Não, não vai. É o vizinho? Não. Sou eu e você. E essa lição nos lembra da importância da gente instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ou no caminho do Senhor, porque só existe um caminho, o Senhor Jesus. Orar por eles e ser exemplo, viu? Porque também não basta a gente aconselhar, orar, jejuar, levantar a madrugada pelos nossos filhos, mas não darmos exemplo para ele, para que ele se espelhe. O filho não está na igreja, mas ele sempre me diz que eu sou um exemplo de vida para ele. Eu creio que um dia ele vai voltar, se Deus assim permitir. Então, essa lição nos lembra dessa importância da gente instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, orar por eles e sermos exemplos vivos. Eu anotei uma frase aqui: a responsabilidade espiritual dos pais é fundamental para a formação espiritual dos seus filhos. Vou repetir: a responsabilidade espiritual dos pais é fundamental para a formação espiritual e moral dos seus filhos. Será que nós podemos imaginar a imagem que os filhos tinham de Jó ao lembrarem de sua integridade e intercessão por eles? Para pensar um pouco. Qual a imagem que o seu filho, que a sua filha tem de você em relação à sua integridade, em relação à prática, a sua prática de intercessão por eles? Como pais cristãos, nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos filhos. Não apenas deixarmos bens materiais quando formos embora dessa terra, se formos primeiros para eles, mas também e principalmente deixarmos um legado de vida espiritual com Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Concluindo, eu quero dizer que as lições que nós aprendemos nessa noite com a família de Jó leva-nos a entender a importância, preste atenção, de como nós precisamos ser maduros o suficiente para nós cuidarmos das nossas famílias, perseverança, com fé, com apoio mútuo e com paciência. Também
com responsabilidade espiritual. Amém? Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste mês da família nós queremos estar refletindo sobre como é importante a boa relação entre pais e filhos, a necessidade de estarmos orando, buscando ao Senhor pelos nossos filhos, sacrificando um tempo de oração, de jejum, fazendo um sacrifício ao Senhor, para que como Jó nós possamos dar um bom exemplo e deixar um bom legado para eles. Que as nossas famílias, os nossos familiares, nossos parentes possam ver também em nós homens e mulheres dignos, tementes ao Senhor, separados do mal, vivendo uma vida caminhando com Deus, para que de nós possam tomar exemplos, para que as famílias através de nossas vidas venham ser abençoadas. Jó abençoou e cuidou da sua família. O Senhor nos ajude, assim como a Jó, o Senhor ajudou a permanecermos com uma fé inabalável, mesmo em meio aos desafios, às lutas. Oramos aqui também por todos aqueles, por todas as famílias, por todos os pais, por todos os filhos que precisam viver uma fé inabalável. O Senhor abençoe, o Senhor guarde, o Senhor proteja e que o Senhor ensine cada um de nós